Quer saber se o seu bebê está desenvolvendo bem? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar algumas coisas importantes e descomplicadas para você saber avaliar o desenvolvimento do seu neném. Bom, o nenenzinho nasce, recém-nascido, é normal ele ter uma postura de flexão, tá? Tem uma postura de flexão nos primeiros dias de vida completamente normal. Ao redor de 1 mês e meio, ele tem que estar começando com uma sustentação cefálica. Não vai ser uma sustentação cefálica que a gente vai ter lá para os 3 meses, mas a gente já tem que ver um esboço dessa sustentação cefálica, tá? Então, colocado de bruços, ele já vai, em alguns momentos, erguer o pescocinho e sustentar por um tempo curto de tempo. Outra coisa, ele já começa a fazer contato visual com você, já começa a te olhar, principalmente se você está no campo de visão dele. Ainda não vai ser um momento que ele vai te acompanhar com os olhos, mas ele já vai conseguir enxergar que tem algo na frente dele, principalmente pertinho dele. Com 1 mês e meio também ele começa a vocalizar, fazer alguns sons, fazer barulhos, isso é normal. Com 3 meses, a gente começa a ter uma sustentação cefálica melhor. Então, o bebê de bruços já é para ter uma sustentação cefálica, não ficar com aquele pescoço molinho, tá? Outra coisa, gargalhada e sorriso, tá? O bebê nessa idade já é para estar dando sorriso, principalmente para os cuidadores principais, e algumas gargalhadas. Ele identifica sons altos, às vezes já tenta olhar, acompanha por 180 graus o olhar e traz as mãozinhas para o centro, tá? Então aqui no centro ele já consegue trazer as mãozinhas. Ao redor do 4º, 5º mês, o bebê vai começar a rolar. Como que é esse movimento do rolar? É um bebê que está de barriga para cima e rola para bruços, tá? E pivotear também. Então, em geral, pivotear é quando ele tá no tapetinho de barriguinha para baixo e você vai pondo o brinquedo ou ele mesmo vai se distraindo com alguma coisa e ele vai virando no próprio eixo, ele vai alternando a cabecinha e vai mudando a posição. Então, dá um giro no próprio eixo, tá? Isso é o pivotear. Então, 4, 5 meses, pivotear e rolar. Essa é uma fase que, em geral, o sono fica um pouco caótico, porque o bebê às vezes começa, do mesmo jeito que ele tá rolando durante o dia, ele começa a rolar à noite no berço e daí às vezes ele não consegue voltar e daí ele chora. Então é uma fase que os pais reclamam bastante, mas que é importante para o desenvolvimento do bebê, né? Vai passar. Ao redor do 6º mês ao 8º mês, ele vai começar a sentar com apoio, vai trazer objetos à boca e vai passar um objeto de uma mão para outra, tá? Isso é normal. Vai começar a ficar na posição de 4 apoios e alguns bebês começam a engatinhar aí entre 7 e 8 meses. Outra coisa é que ele atende já pelo nome, então chamou ele pelo nome, ele já vai saber que é ele e vai procurar o lugar que está sendo chamado. Com 9 meses, ele já vai estar pronto para sentar sem apoio, já vai ter desenvolvido melhor o movimento de pinça e vocês vão ver que isso vai impactar na alimentação, porque antes o que ele pegava com a mão cheia e punha na boca, agora ele já vai começar a conseguir pegar melhor com os dedinhos e ele já começa a entender o não. Muitas crianças nessa fase já começam a entender o não e até já fazer assim com a cabecinha para falar o não. 9 meses também você pode começar a fazer aquela brincadeira de esconde. Eles já vão começar a entender isso daí. 12 meses, ele vai começar, tem bebês que um pouquinho antes, mas vai começar a ficar mais em pezinho. Alguns bebês já vão começar a andar, tá? Ele pode começar a ajudar a se vestir, pôr uma mãozinha, tirar uma mãozinha, não vai ser uma coisa assim, uma grande ajuda, mas você vê que já tem uma intenção, ele já tá entendendo o que tá acontecendo quando a gente tá trocando ele. Marco importante, ele vai começar a falar 2 ou 3 palavrinhas, mamã, papá, precisam ser palavras com intenção, então não é uma coisa esporádica, então já precisa reconhecer, né, o cuidador e falar a palavrinha. Em geral, nessa idade do 1 aninho, ele já acena, tchau ou oi e bate palminha, quando eles querem, tá? Não é sempre, só quando eles querem. Com 15 meses, é uma idade bem desafiadora, inclusive no grupo que eu tô de mães das mães. Meu Deus, minha criança não para de jogar as comidas no chão. Então eles começam mesmo a arremessar as coisas e entender o que é a gravidade. Então pega a comida, começa a arremessar objeto, arremessar a comida no chão. É normal.
não tem muito o que fazer. Já vai começar a beber de copo, então não com muita destreza, mas já começa a ter essa intenção e já começa a entender muitas das coisas que você vai falando e às vezes até já responde, né, com sinais, com gestos. Com 1 ano e 6 meses, ele já vai começar a andar com maior facilidade, pegar objetos do chão, então andando, consegue abaixar, pegar objetos do chão. O repertório de palavras aumenta, vai aí ao redor de 25 palavras. Isso ainda tem um pouco de discussão, porque hoje em dia as crianças estão tendo bastante atraso de fala, mas isso é a recomendação dos marcos de desenvolvimento. Já é uma criança que começa a comer com a colher, começa a tentar comer com a colher e muitas vezes tem sucesso. Ela já consegue montar torres de 2 a 3 objetos, tá? E já sabe as partes do corpo, algumas partes do corpo que você for ensinando, 1 ano e meio a criança já sabe reconhecer. Com 2 anos, a criança já vai conseguir correr, algumas crianças já conseguem pular, vão começar a subir degrau, claro, daquele jeito que ele sobe com os... não sobe um pé atrás do outro, aquele jeito que sobe o 2, sobe 2. A criança de 2 anos já começa a chutar bola, escalar móveis, essa parte de escalar móveis às vezes já começou bem antes, já monta torre, com 4 a 6 peças, começa a usar o plural, o uso do garfo já fica mais facilitado e a maior parte das crianças já começa a falar que quer fazer xixi, já começa a demonstrar essa vontade, então em alguns casos já consegue desfraldar durante o dia a criança da fralda. Com 3 anos já é uma criança que já pula bem, pula num pé só, usa triciclo, copia um círculo de outro círculo, ela consegue copiar um círculo, já faz sentenças aí, frases de 3 a 4 palavras, já sabe as cores, o nome, idade, que sexo que é, tenta contar a história e se veste com supervisão. Às vezes não é aquela coisa perfeita, mas já consegue colocar uma outra peça de roupa. Com 4 anos já é uma criança que conta até 10, consegue já copiar, além do círculo, uma cruz e um quadrado. Ela consegue fazer um desenho de um homem, se você pede para desenhar uma pessoa, com 3 partes. Tá? Já entende o que é o passado e, em geral, as crianças com 4 anos já estão totalmente desfraldadas. Com 5 anos, é uma criança que já vai quicar bola, já vai copiar o triângulo, vai desenhar um homem com 5 partes, vai entender algumas preposições e os opostos, grande, pequeno, brinca já de personagem, isso é muito importante, e vai entender quando outras pessoas estão tristes e vai até oferecer um certo conforto, vai tentar ajudar, né? Então esses são os marcos que a gente tem de normalidade. Claro que aqui que eu tô colocando é uma média do tempo de aquisição desses marcos. Existe uma frase bem conhecida que as mães às vezes até não gostam. Cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo, mas a gente tem um tempo limite aí para as crianças atingirem. Claro que se a gente estiver falando de prematuro, a gente precisa corrigir essa idade. Então, se o bebê nasceu 1 mês antes, você dá 1 mês a mais para ele atingir esses marcos. Mas o que seria considerado limite para a gente procurar ajuda? Então, um bebê que com 3 meses não sustenta o pescoço, uma criança que não sorri e que você percebe que não tem sobressalto com som alto, com 1 mês e meio mais ou menos, uma criança de 6 meses que não segura os objetos, uma criança de 9 meses que ainda não está conseguindo sentar e não está conseguindo transferir o objeto de uma mão para outra, uma criança de 1 ano e 3 meses ou 1 ano e 6 que não fala nada, nenhuma palavrinha, uma criança que não anda com 1 ano e meio, e o andar na ponta dos pés. O andar na ponta dos pés, ele é uma coisa importante pra gente, porque muitos pais de indivíduos com TEA, né, transtorno do espectro autista, relatam esse andar na ponta dos pés. E isso daí é um marco primitivo. Na verdade, a criança mantém um tipo de andar primitivo, que é a falha no golpe do calcanhar. Então, isso é uma coisa importante para vocês questionarem no médico. Se estiver aparecendo, tem que sim buscar ajuda, porque atrasos nesses marcos, eles podem indicar dificuldade de audição, dificuldade de visão ou até transtornos do desenvolvimento mesmo, transtornos cerebrais. Então, idealmente a gente identificar para fazer logo o diagnóstico do que está acontecendo, para já fazer a estimulação precoce e evitar aí que isso daí se prolongue, que a criança acabe desenvolvendo menos do que seria o potencial dela. Então, uma coisa também que chama atenção é uma criança muito molinha, muito hipotônica. Então, o bebezinho recém-nascido, que já não fica naquela postura de flexão
e com o tempo, em vez de atingir esses marcos, ele é um bebê molinho, também merece atenção, tá? Um bebê hipotônico também tem que ser investigado.